Vou trazer para vocês um artigo onde nós temos um consenso de diversos especialistas de diversos locais do mundo, onde eles se reuniram e fizeram algumas análises. Essa análise desse artigo específico foi feita em relação a maxilas edêntulas com levantamento de seio maxilar ou técnicas de enxertia de maxila. Então eu vou trazer para vocês alguns consensos que eles chegaram. É um artigo um pouco longo, tem vários consensos ou várias avaliações, vários critérios aqui que foram avaliados. Eu vou trazer aqui os que eu considero mais importantes, mas quem tiver interesse me manda uma mensagem que eu envio o link aí do artigo sem problema algum. Então aqui primeiro o que eles avaliam? O que deve ser usado como rotina, né? Obviamente como consenso, tomografia computadorizada, foto intraoral, extraoral e basicamente escaneamento ou moldagem, enceramento e um mockup, esse enceramento de uma maneira física para análise. Como levantamento de seio, o consenso ele existiu tanto de uma maneira com acesso lateral como via crestal, mas a gente percebe um grau um pouquinho maior quando a gente fala de consenso, né, de votos a favor, um pouquinho maior quando a gente fala da janela lateral. Quando se fala em carga imediata, não houve consenso em relação à possibilidade ou não, havendo carga nesses casos de seio, enxerto, mas o que houve de consenso? A não utilização de uma reabilitação sem estar esplintada, sem a união. Ou seja, nunca usar após enxerto e instalação de implantes, mesmo com carga, implantes unitários. Então essa foi o consenso, a não utilização desse tipo de situação. Em casos de aumento vertical, eles colocam como consenso que sempre deve se usar algum tipo de membrana fixada, seja com pins, com sutura, então é importante a fixação dessa membrana sempre que nós vamos ter um aumento vertical. Em relação à exposição da membrana, qual que é o risco, ou qual delas vão ter uma influência negativa no decorrer da cicatrização. Quando há uma exposição de membrana de colágeno, não houve nenhum tipo de consenso, ou seja, não foi problema, mas sim, quando nós temos uma não reabsorvível ou uma de titânio, isso vai levar a um problema lá na frente. Então, é um cuidado, né? É um problema que nós vamos ter nesse tipo de exposição de membranas. Outra avaliação foi em casos de perfuração da membrana. Então eles dividem aqui até 5 milímetros, 5 a 10 milímetros ou mais do que 10 milímetros. Quando eles falam de 0 a 5 ou 5 a 10, o único consenso foi a utilização de membrana de colágeno para proteção. Sutura, interromper a cirurgia, todas essas outras situações elas não serviram de consenso, a não ser nos casos de perfuração menor. Interromper a cirurgia foi um consenso que não é uma opção. Então, pequenas perfurações não vão levar a uma interrupção da nossa cirurgia. Já quando a gente fala de perfurações maiores, ou seja, maior do que 10 milímetros nesse caso, o único consenso foi a não utilização de blocos autógenos, blocos maiores. Então, isso pode ser um risco para penetração, né, do biomaterial para dentro do seio, bloco seja autógeno, seja xenógeno, na verdade. Então, a utilização de membrana de colágeno, de outras técnicas, nenhuma delas foi consenso e houve uma aproximação da interrupção da cirurgia. 70% das pessoas votaram que sim, interromperiam a cirurgia, mas ainda assim não foi um consenso. Então essas são algumas das análises mais importantes que eu trouxe aqui desse artigo, onde nós temos pontos de consenso, pontos de não consenso, mas considerando enxertos em maxilas edêntulas, seja em região de seio, seja em região da maxila, como aumentos verticais ali que a gente comentou. Então, é um artigo bem extenso, como eu comentei, ele tem vários pontos, mas ele é muito interessante para nos trazer a opinião de diversos especialistas dentro de cada um desses pontos. Então, de novo, se vocês tiverem interesse, me manda uma mensagem que sim, eu envio o link aí sem problema algum.